Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro de 1 Pedro. Eu não sei se vocês estão acompanhando o estudo desde o primeiro capítulo. Eu quero recomendar, se você não está acompanhando esse estudo, ou até mesmo se perdeu alguma das lições passadas, que vocês possam voltar. Inclusive está acessível aí no nosso canal da igreja só a parte do estudo bíblico mesmo. Então tem sido muito enriquecedor e eu recomendo que os irmãos, se não viram, possam rever pacientemente, sejam jovens, adolescentes, adultos, todos com certeza terão bom proveito desse livro de Pedro. Antes de lermos o texto bíblico, quero agradecer as orações, tenho pedido oração pela minha saúde, pela saúde da nossa família de forma geral, São dias difíceis, são dias que tenho passado nessas questões alérgicas que todo ano eu tenho, normalmente eu tenho, e esse ano tem sido mais difícil, porque tem a questão do Covid, a gente fica preocupado, sem saber direito o que é, o que não é, mas agradeço as orações, peço que os irmãos continuem orando, nós estamos bem, graças a Deus. Então, o texto de hoje será em 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. Capítulo 2, verso 11 a 17. É um tema, continua sendo temas importantes aqui em Pedro. Nós devemos lembrar que eles eram uma igreja que estava em sofrimento, em perseguição, e era uma forma, o apóstolo estava escrevendo para animá-los ali em meio àqueles sofrimentos. Então, chegamos aqui nessa segunda parte aqui desse capítulo, as questões relacionadas ao governo, a submissão ao governo, as perseguições, e surgem as perguntas, Será que eles estavam passando por uma perseguição governamental séria naquela época? É provável que não. É provável que Pedro passou, sim, alguns anos antes, Pedro passou algumas perseguições políticas sérias. Não era o caso aqui. No entanto, eles tinham outros tipos de perseguições mais comuns, que estava bastante forte naquela época. E hoje a gente vai estudar mais especificamente essa questão da submissão às autoridades. Questão de Estado, de igreja, quando é que nós devemos ser submissos ao Estado, quando devemos questionar o Estado. E desde já nós sabemos que o ensino é que nós devemos ter uma postura de respeito e submissão, a não ser respeito sempre, Submissão nem sempre quando o Estado está contra a lei de Deus. Nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. No entanto, isso é muito difícil. Nós temos que ser bastante cautelosos para interpretar da forma correta. Deve haver respeito, na igreja, no país, às posturas políticas diferentes que cada um de nós pode ter. No entanto, somos cristãos e deve prevalecer a palavra que direciona. E essa semana, não sei se vocês viram, houve uma nota pública de alguns pastores presbiterianos e presbíteros que se posicionaram ali, numa nota pública, com relação a essas questões políticas, a essa questão de que a igreja tem aceitado as diretrizes do Estado com relação ao isolamento, porque entende que é uma questão de prevenção, que não é uma questão de perseguição religiosa. Então, a igreja, aquele manifesto, traz isso, que a igreja deve ser prudente e se submeter. Se fosse uma questão de perseguição, deveria ser diferente. O manifesto esclarece vários pontos importantes, dá a liberdade
de quem pensa diferente, de se expressar respeitosamente, e assim foi importante esse manifesto essa semana, com alguns pastores e presbíteros ali assinando, juntamente com o pastor Robson Grangeiro, que é presidente do nosso sínodo. No entanto, não foi um documento oficial do sínodo, nem do presbitério, nem do conselho, nem de uma igreja presbiteriana. Essa nota não tem a força da denominação, mas tem grande força representativa, porque várias pessoas assinaram ali concordando e apoiando. Vale a pena os irmãos lerem. Então, vamos fazer uma leitura bíblica, que Deus nos ajude a tirar princípios, né, de submissão às autoridades aqui desse texto. Esse texto não é tudo que a Bíblia tem sobre esse tema, não, é apenas uma parte. Logo a gente não vai conseguir esclarecer totalmente toda essa doutrina, mas ele é bastante esclarecedor. Então, vamos ler. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Diante do contexto de Pedro, e também especificamente dessa parte aqui que estamos estudando, nós podemos, já até respondemos isso, né? Mas vou repetir. Será que seria uma perseguição religiosa, oficial? Provavelmente não. Pedro escreve aos cristãos que estavam dispersos ali, eles são chamados de forasteiros, e eles têm outra interpretação, né? Eles também eram forasteiros no sentido de que todos nós também somos. Estamos aqui nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos uma pátria superior. Somos também forasteiros. Sofremos nesse mundo. Há sofrimentos. No entanto, nós pela fé venceremos. Nossa fé é provada. Deus nos chama a uma vida de santificação. E Ele escreveu para que eles fossem fortes na fé, nas tribulações que estavam sofrendo, e na perseguição também por causa da fé. Que tipo de perseguição eles estavam ali enfrentando? Eram insultos, acusações falsas de má conduta, espancamento, coisa séria, né? Espancamento, ostracismo social e violência pela multidão. Alguns falam até talvez questão de polícia da época envolvida ali perseguindo aqueles cristãos. Então era um tempo de uma perseguição muito séria. Ainda que não uma perseguição oficial dos estados, eles estavam sofrendo. E por isso são chamados de forasteiros e peregrinos, como já mencionei, assim como nós também somos. Eu coloquei um tema aqui nessa meditação que é vida exemplar dos cristãos. No meio do mundo, Deus quer que sejamos como luzeiros, que sejamos sal, sejamos luz. É aquela ideia
que Cristo orou ali pelos discípulos, quando ele disse em João 17, versos 15 e 16: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa ideia, estamos no mundo. Jesus não rogou ao Pai dizendo: tira-os do mundo, eu vou subir, que eles venham comigo agora. Não era tempo ainda. O Pai desejava que sua igreja permanecesse aqui nesse mundo, enfrentando os sofrimentos, cumprindo ali o plano de Deus de salvação, de redenção. Era necessário que a igreja ainda estivesse aqui na terra, como ainda hoje é necessário. E essa ideia. Estamos no mundo e devemos saber como agir na política, como agir em várias áreas da vida. Essa questão da submissão, Pedro vai tratar aí numa época tão difícil, né, onde o imperador ali era Nero. Imagine o que é ser submisso, imagine ter coerência, imagine ter respeito numa época tão difícil ali do Império Romano. Então, do capítulo 2, 13 até 3, 6, Pedro vai falar sobre submissão. Ele primeiro fala sobre essa submissão ao governo, às autoridades civis, governamentais. Depois ele fala ali sobre a submissão dos servos aos senhores, né, aos empregados, podemos dizer assim hoje em dia, a relação de patrão e empregados, comparativamente falando, nós podemos imaginar que deve haver submissão e respeito. Mas naquela época eram os servos e os senhores, realmente. Porque havia essa questão de servos assim, de forma muito abrangente ali naquela época no Império Romano. Tempo difícil de trabalhar essa questão aí da servidão, que depois foi trabalhada, e nós sabemos que mesmo um tempo difícil assim, era possível ser submisso, era possível viver o Evangelho num contexto tão difícil de escravidão. E também a questão da submissão na família, onde as esposas seriam submissas aos maridos, onde os maridos seriam respeitosos e as suas orações seriam respondidas. Então, Deus espera de nós um bom exemplo, um bom comportamento em meio à sociedade, em meio ao mundo mau. Então, Deus espera que nós tenhamos um bom exemplo para com os não crentes e uma boa postura diante das autoridades constituídas por Ele. Então, vamos agora passar um pouquinho no texto. Voltemos ali agora ao verso 11, capítulo 2, verso 11, quando o apóstolo diz assim: amados, exorto-vos. Interessante essa expressão, né? Amados, como Pedro amava a igreja. E nós devemos lembrar disso, que nós também devemos amar a igreja, que a igreja é amada por Deus e que Deus espera de nós que amemos o próximo, até mesmo aquelas pessoas más, até mesmo aquelas pessoas difíceis, até mesmo as autoridades ruins. Nós devemos respeito, devemos amar essas pessoas, ainda que não concordemos com elas. Então, é muito importante, muito bonito, quando Pedro diz aqui, amados, exorto-vos. Era uma exortação. O que significa essa palavra exortação? Era, talvez em primeiro lugar, um encorajamento. Pedro estava encorajando aqueles irmãos a serem submissos, a serem respeitosos a governantes tão difíceis como Nero. Isso já é uma grande lição para nós, né? Se nós tomarmos para nós, nós também devemos nos deixar ser exortados para que nós possamos ter uma postura correta, ainda que nossos governantes não sejam como nós gostaríamos que eles fossem. Então, é encorajamento. Exortar também significa ensinar. Pedro ali estava ensinando como eles deveriam se comportar. Pedro tinha experiência, Pedro tinha a revelação, Pedro tinha o ensino de Cristo.
Ele viu como Cristo respeitava as autoridades. Ele viu que o reino de Cristo não era desse mundo, Cristo era rei. O reino de Deus estava entre eles, está entre nós, mas é um reino espiritual. Cristo não veio para um reino terreno. Os governantes daquela época temiam, porque Cristo era chamado de rei, porque pensavam que estavam ali, que Cristo estava buscando um reino humano, um cargo humano, querendo ser imperador, querendo ser um grande líder político. Não, não era isso. E Pedro sabia disso e estava ensinando ali aqueles irmãos que estavam em sofrimento, ensinando a doutrina de Cristo, pelo exemplo de Cristo, pelo ensino de Cristo e também pelas suas próprias experiências que ele já havia passado, quantos sofrimentos diante das autoridades e perseguições que ele mesmo passou. Também a palavra exorto-vos tem o sentido de repreender. De certa forma, eles estavam sendo repreendidos e às vezes a gente precisa de repreensão. Será que nós temos tido uma postura política saudável, exemplar? Se não, precisamos aprender. Precisamos dizer, Senhor, me ensina, me ajuda. É tão difícil, irmãos, é tão difícil. Por isso que Pedro aqui está exortando. E nessa exortação, Pedro trabalha 2 pontos nos primeiros versículos, no 11 e 12, que são... Pedro diz para eles que eles deveriam abster-se das paixões carnais. Eles foram salvos por Cristo, estavam ali num processo de santificação, e Pedro diz para eles: abstei-vos das paixões carnais. Nesse mundo aqui, nós devemos nos afastar das paixões carnais e também manter, em segundo aspecto, manter-se exemplar no procedimento no meio dos gentios, como peregrinos e forasteiros que sois. Vamos analisar um pouco mais esse primeiro aspecto aí do ensino de Pedro. Vos absterdes das paixões carnais. E isso é algo maravilhoso. Deus espera que nós, seu povo, raça eleita, povo de propriedade exclusiva dele, estamos em aliança com ele. Deus está trabalhando na sua igreja, santificando a sua igreja. Então, se espera desse povo que eles se abstenham das paixões carnais. O texto diz que essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Paixões carnais leva-nos a pensar e a perguntar, né? Que são isso? Quais são elas? Para que nós possamos combatê-las pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito. Pelo Espírito nós mortificaremos a carne e seremos vencedores. Desejos físicos não são pecados em si. Fazem parte da criação de Deus. É importante, quando a gente fala em paixões carnais, a lembrar disso. Os nossos desejos físicos, eles não são pecado em si, mas eles podem se tornar por causa da nossa tendência pecaminosa. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? Se nós temos um desejo carnal, uma paixão carnal, que se levanta em nosso coração, o importante é que atitude nós vamos ter nessa hora. Se nós vamos alimentar, se nós vamos dar outro passo, à cobiça, ao desejo, e aí pecaremos, ou se imediatamente nós somos conscientes e dizemos, não, eu não quero dar procedimento a esse meu desejo, essa minha paixão carnal. Pelo Espírito de Deus nós nos freamos e dizemos, não, eu não vou por esse caminho da paixão carnal para que eu não venha a pecar. No entanto, esses
desejos físicos, eles podem ser pervertidos pela nossa natureza humana pecaminosa. Por exemplo, o nosso primeiro desejo não é pecado, mas o que nós fazemos com ele, sim, podemos estar alimentando as nossas paixões carnais. Na verdade, ao primeiro sinal de uma paixão carnal, nós devemos direcionar a nossa cobiça ali iniciante, nós devemos direcionar para o Evangelho, para a cruz. E assim nós podemos dominar pelo poder de Deus na nossa vida. Às vezes, quando a cobiça brota, quando o pecado está forte, gera um engano e é como se a gente não pudesse viver se não satisfizesse aquela cobiça da nossa carne. É como se a gente só fosse feliz se a gente tivesse aquele prazer, aquele desejo que a nossa carne está pedindo. Mas isso não é verdade, isso é um engano do pecado e nós devemos entender isso e frear logo cedo, levando ao nosso coração o Evangelho, todos os dias, todas as horas, que essas paixões carnais, elas brotarem em nosso coração. Na verdade, só Deus satisfaz, o pecado não satisfaz, ele engana, ele mente dizendo que satisfaz, mas depois que pecamos, nós sentimos que tristeza, culpa e não satisfez. Essas paixões carnais, de acordo com Gálatas 5, 19 a 21, elas podemos entender melhor quando Paulo explica que essas paixões carnais são prostituição, impureza, lascívia, ligados a uma sexualidade equivocada, onde são pessoas dominadas ali pelo vício da sexualidade. Deus não deseja isso para nenhum de nós. Deus deseja sim que aos casados que nós possamos ter uma sexualidade saudável, prazerosa, bíblica. Isso sim Deus deseja para os casados. Ele diz também que essas paixões carnais são idolatrias, feitiçarias, inimizades, discussões, ciúmes, lutas, iras, invejas, bebedices, glutonarias. Não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Ainda no verso 12, nós temos agora essa questão do exemplo, o exemplo do cristão no meio dos gentios, no meio de um mundo mau. Nós devemos mantendo um exemplar procedimento no meio dos gentios. E daqueles que falam mal contra vós outros, como de malfeitores. Os cristãos ali, naquela época, eles estavam sendo acusados de serem malfeitores. Mas Pedro disse que se eles tivessem um bom exemplo, um bom procedimento, eles fariam, através das boas obras, as pessoas iriam observar as boas obras deles e veriam que não era verdade aquilo que falavam mal deles. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, se eles permanecessem firmes, fiéis, as pessoas iriam ver, e no dia da visitação, ou seja, Deus iria visitar o seu povo, Deus iria julgar, e Deus iria ser glorificado no dia da visitação. No dia da visitação significa a aproximação de Deus, seja para julgar ou para ter misericórdia. E nós também podemos perguntar quais eram as acusações que faziam aqueles cristãos de serem malfeitores. Então eu vou trazer aqui algumas acusações que eles sofriam. Vejam como eles realmente sofriam por causa da fé. Eles eram acusados de desobediência ao imperador. Nós temos um exemplo disso lá em João 19, 12.
ali quando Jesus está sendo julgado, está diante de Pilatos, e Pilatos ali conversando com Jesus, Jesus certo momento fica em silêncio, e ele pergunta dizendo: você sabe que eu tenho autoridade para lhe prender, para lhe julgar? Aí Jesus responde dizendo que se os céus não tivessem lhe dado aquela autoridade, ele não teria. Então veja que interessante, o próprio Cristo se submetendo à autoridade ali humana para cumprir o projeto de salvação do Pai. Então Cristo ali naquele momento respeita a autoridade, mesmo tão absurdo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ali sofrendo diante dos judeus, da multidão que o acusava, e ele passa por isso. Pilatos, ele procurou, em certo momento do discurso, soltar Jesus, mas os judeus clamavam: se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então a multidão estava ali tão convicta a condenar Jesus, que chega ao ponto de fazer uma ameaça a Pilatos, dizendo que se ele não prendesse a Jesus, ou melhor, se ele soltasse a Jesus, ele não estava sendo amigo de César, porque ele estava deixando uma pessoa solta que dizia ser rei. E isso era uma deslealdade ao imperador, uma afronta ao imperador. Mas não era. Jesus era rei, mas ele não era rei deste mundo. Ele não estava sendo contra César nesse aspecto. Eles, do mesmo jeito que a igreja quando dizia que Cristo era seu rei, é o seu rei, isso não significa que ela está afrontando as autoridades deixadas pelo próprio Deus nessa terra. Então, eles deturpavam essas questões e o povo era acusado de desrespeito ao imperador, o que não era verdade. Eles também eram acusados de propagação de costumes ilegais. Ali em Atos 16, 20 a 21, em Filipos, nós vemos quando eles sofreram, como diz aqui, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber. Vejam como eles diziam: perturbam a nossa cidade, acusando ali Paulo e Silas de perturbar a cidade, e a acusação era que eles estavam pregando uma religião ilegal. E não era verdade. Eles tinham esse direito de pregar o Evangelho. Ainda que o governo da época não fosse a religião oficial, mas eles tinham, nesse aspecto, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, eles tinham essa liberdade de pregar o Evangelho. Eles foram presos, açoitados, torturados, diante de tão grande confusão e equívoco, e isso era ilegal, porque Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, eles não podiam sofrer esse tipo de tortura, de prisão. Eles poderiam apelar para César e não foi lhes dado esse direito. Tanto é que na hora que foram soltá-los, queriam deixar que eles fossem livres de qualquer forma, e eles dizem: não, venham aqui, venham se explicar, nós queremos que seja registrado, importante ali no nascer da igreja, para que houvesse respeito à igreja. Então eles, de certa forma, exigiram respeito da forma adequada, respeitosamente, mas eles pediram ali os direitos políticos que tinham. Veja que exemplo maravilhoso. Eles eram submissos, eles respeitavam, mas no direito que eles tinham, eles também procuravam ali ter o seu direito, não só ter o direito, mas cumprir também direitos e deveres. Nós não podemos ser o tipo de cristãos que quer ter só direitos, mas nós temos também deveres, que é aqui que Paulo e Silas passam nesse momento. Eles sofriam ainda em Éfeso, registrado em Atos 19, 23 a 27,
eles eram acusados de difamações dos deuses. Então, em Atos 19, verso 23, nós temos ali um homem, um ourives, chamado Demétrio. Ele se levanta juntamente com um grupo de outros ourives para defender a sua profissão, porque Paulo, eles estavam pregando o evangelho, como aqui nas palavras bíblicas, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, veja, Paulo estava pregando o evangelho, dizendo a verdade de Deus, que não são deuses, aqueles ídolos, aqueles que são feitos pela vontade humana. E isso desagradou Demétrio e outros ourives que foram perseguir Paulo, porque eles faziam nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Trazia muita prosperidade naquela região, tanto de Éfeso como toda a Ásia. E Paulo, falando a verdade, Paulo pregando o evangelho, ia trazer uma crise financeira para eles. Então eles lutaram, foram contra Paulo, perseguiram Paulo, mas Paulo estava pregando só a verdade e o evangelho. Eles, no verso 27, eles dizem assim: não somente havia o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo adoram. Então era uma questão de adoração. Por isso que Paulo, ele não estava errado, ele estava pregando a verdade de adorar somente a Deus. E aquele homem, Demétrio, e todos os outros estavam, além de estarem sido mexidos na sua questão financeira, eles também estavam ali pensando que aquele templo poderia ser destruído, a glória daquela deusa que era adorada não só em Éfeso e na Ásia iria passar, e eles não admitiam isso, e se revoltaram e gritaram durante cerca de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então vejam que perseguição eles passavam, perseguição verdadeira, eles estavam apenas pregando o evangelho e havia essas dificuldades ali. Eles eram acusados também de transtorno geral, onde chegavam, eles eram acusados. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, na Tessalônica, disseram isso sobre eles. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus Cristo outro rei, na época de Cláudio César, o que já expliquei que não é verdade. Jesus era um rei espiritual. E eles deturpavam isso, achando que talvez ser contra ao império nesse aspecto aí político, que não era verdade nesse momento aqui. Seguindo o texto, agora no verso 13 a 17, vamos falar mais especificamente sobre a submissão às autoridades governamentais. Quando ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E vamos ver essa questão da submissão às autoridades. Como já falei, esse texto ele não traz toda a doutrina sobre essa questão da submissão às autoridades, mas traz grande luz, grande ensino. Nós devemos respeitar todas as instituições humanas por causa do Senhor, quer ao rei,
que as autoridades também enviadas por ele. E, irmãos, isso nós devemos ensinar nas nossas igrejas, ensinar nossos filhos, que há esse princípio aí desde a criação. Há um Criador e Deus nos fez dependentes dele. E que Deus deixou níveis de autoridades humanas que devem ser respeitadas, a não ser quando estão desrespeitando abertamente as leis de Deus. Até mesmo quando estão desrespeitando as leis de Deus, nós devemos respeitosamente, sabiamente, proclamar a forma que nós pensamos, pregar o Evangelho, defender, lutar, evitando problemas. Às vezes não é possível, às vezes teremos problemas. Às vezes a paz não é possível, mas nós somos pacificadores, devemos lutar até o último momento pela paz. Às vezes não é possível, mas que nós não sejamos os provocadores da intriga, da guerra, da luta. Mas nós devemos defender a verdade do Evangelho até o fim, uma postura de respeito ao próximo, de respeito até os inimigos nesse sentido, até orar pelos inimigos. Nós devemos ensinar isso desde criança, respeitar as autoridades na escola, respeitar as autoridades onde quer que nós estejamos. Na Bíblia nós temos, até mesmo no Antigo Testamento, vários casos, né, de rebeldia, de pessoas que foram contra a autoridade de Moisés e estavam erradas, mostrando a humildade de Moisés em perguntar a Deus: será que eu estou errado, Senhor? Eu ou eles que estão errados, ou sou eu? Se sou eu, Senhor, como quem diz assim, me corrige. Se são eles, mostra. E Deus mostrou que era o povo que estava errado. O líder deve ter uma atitude de humildade e pensar: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Nós somos passíveis de erro, todos nós, todos os líderes, todos os cristãos. Então, por isso que devemos sondar o nosso coração com humildade. Nós vemos, antes de avançar no texto um pouquinho, eu quero apenas citar aqui um exemplo de Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 4, ali na volta dos judeus do cativeiro babilônico. Foi profetizado pelo profeta Jeremias que eles passariam 70 anos em cativeiro por causa dos seus pecados, das suas desobediências, mas que passado esse tempo Deus os traria de lá e que Deus levantaria lideranças políticas que fariam leis favoráveis ali ao retorno daquele povo do cativeiro. Foi profetizado também que as coisas que tinham sido levadas do templo de Jerusalém, nessa época, 70 anos depois, eles retornariam a Jerusalém. E o livro de Esdras narra isso, narra o cumprimento, quando Deus levanta Ciro, ali o governante maior da Pérsia, e ele, subjuga a Babilônia e ele favorece o povo judeu, dizendo que Deus colocou no coração dele esse desejo de liberar os judeus e de construir uma casa para Deus em Jerusalém. Veja que impressionante. Como Deus tem o controle da política e das questões internacionais, governamentais. Vários anos antes tinha sido profetizado. No tempo certo, Deus levanta Ciro e cumpre, faz esse decreto. E realmente o povo começa a voltar e acontece tudo isso. O povo voltando ali do cativeiro, estabelecem o templo, depois o muro, depois Neemias. Tudo isso se cumpre e nos traz um bom exemplo de que como Deus é que controla os governantes, até mesmo os maus. Há um texto bíblico que diz que o coração do rei é como águas, que o Senhor inclina para onde quer, um provérbio. E é verdade. Quando a gente olha assim, a gente pensa que Ciro era um ótimo homem, um homem que estava pensando no bem ali de Israel. Parece que não era assim. Ele não era tão bom quanto parecia, ele era ímpio,
No entanto, Deus inclinou o coração dele a cumprir aquele projeto naquela época. Então, meus irmãos, sabendo disso, que Deus é soberano até para usar líderes ruins, nós devemos confiar em Deus. E nós devemos ter esse espírito de submissão e confiança em Deus. E o texto que foi lido aqui, os versos 13 a 17, ele diz isso: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor, por causa de Cristo, para que não manchemos o nome de Cristo, nós possamos manter essa obediência voluntária aos que detêm autoridade. A submissão, ela é voluntária por respeito a Cristo, primeiramente a Cristo, também para recomendar o nome de Cristo a outros, para que as pessoas vejam nosso bom procedimento e respeitem as autoridades e vejam Cristo em nós. E também evitar censura ao nome de Cristo e de Deus. Então é isso, meus irmãos. Vamos ficar por aqui nesse texto. Apenas quero ainda dizer, que as autoridades elas são colocadas tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, as autoridades, exército, polícia, governos, de forma geral, eles são colocados para frear o mal e também para trazer louvor, elogios, fazer o bem, para trazer louvor àqueles que vivem de forma sábia e pacífica na sociedade. E essa é a vontade de Deus, que praticando o bem nós possamos fazer emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que somos, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus no mundo mau. Tratai a todos com honra, amai os irmãos e honrai ao Rei. Deus abençoe cada um de nós. Há muita coisa ainda a aprender sobre esse tema, mas possamos prosseguir. Deus abençoe nosso país, abençoe nossa igreja, cada um de nós. Amém.